Queridos amigos, queridas amigas, vamos para mais um ensinamento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje virá através do livro de Humberto Ferreira, intitulado Vencendo as Nossas Imperfeições. E agora ele vai falar sobre ofensas. Às vezes a gente ofende as pessoas, né? E muitas vezes também somos ofendidos. Vamos ver o que ele nos fala sobre isso. Ele começa nos dizendo: espíritos imperfeitos, não conseguimos passar a vida sem cometer algum tipo de ofensa contra o nosso semelhante. Então isso vai ocorrer por quê? Porque nós somos imperfeitos. E nós não vamos, por esse fato, nós não vamos conseguir passar uma existência sem ofender alguém. Muitas vezes a gente ofende até inocentemente. Ele fala: ora ofendemos deliberadamente, ora sem intenção. Ocorre com a maior frequência no relacionamento com um semelhante, quando se adotam atitudes desaconselháveis, tais como dizer palavras torpes ou depreciativas, recorrer à ironia, acontece muito isso, fazer brincadeiras de mau gosto, valer-se da crítica destrutiva, ou então desrespeitar as ideias dos outros, a gente também faz isso. Não podemos desrespeitar as ideias dos outros, mesmo que as ideias dos outros e os seus pontos de vista sejam considerados por nós infantis, mesmo que o ponto de vista do outro não bata com o nosso. Aí ele continua: mostrar gestos indelicados, não é? Acenos indelicados, dirigir-se ao semelhante aos gritos, não podemos fazer isso. Tratar o próximo com desprezo. Na maioria das vezes, ferimos o que nos cercam, porque não conseguimos frear os nossos impulsos. Uma simples contrariedade que a gente passa já é motivo para perdermos a nossa gentileza. É no lar que mais frequentemente se cometem indelicadezas. Muitos homens acham que os familiares são obrigados a suportar sua irritabilidade e sua gritaria sem reclamar. Isso acontece muito nos lares. Há certa relação entre orgulho e indelicadeza. Quanto mais orgulhoso o homem, maior sua tendência para ser indelicado com os semelhantes. É dever do cristão reconhecer os próprios equívocos e desculpar-se. No entanto, esse gesto representa um grande sacrifício. Se ainda é dominado por excessivo amor próprio, não é? Vou repetir, é dever do cristão reconhecer os próprios equívocos e desculpar-se. No entanto, esse gesto representa um grande sacrifício. Se ainda é dominado por excessivo amor próprio, muitas vezes sabe que está errado, que cometeu uma injustiça, mas não pede desculpa. Procura todo tipo de justificativa para o seu ato, para não ter de desculpar-se. Essa resistência tem o efeito de reforçar a soberba. O cristão compreende que não pode acomodar-se com um comportamento em desacordo com as leis de Deus. E precisa aprender a dominar os seus impulsos agressivos e conviver com o próximo sem sair dos padrões do Evangelho. Algumas medidas de ordem prática são úteis para aqueles que tendem a agir com indelicadeza. Repetindo, algumas medidas de ordem prática são úteis para aqueles que tendem a agir com indelicadeza. Algumas medidas de ordem prática são úteis para aqueles que tendem a agir com indelicadeza. Ou seja, quais são? Controlar os impulsos agressivos. Ou então pensar antes de dizer qualquer coisa. Ou então selecionar as palavras a serem empregadas. Ou então abolir palavras despreciativas. Ou então ironia ou brincadeira de mau gosto. Crítica destrutiva, gestos indelicados, gritos,
respeitar as ideias alheias, pedir desculpas, não agir adequadamente, né? Não agir, quando não agir adequadamente, introjetar o princípio de só fazer ao próximo o que desejaria para si. Entre os que sofrem ofensas, né? Muitos são bastante sensíveis ou melindrosos, oferecendo-se por qualquer motivo, como, por exemplo, quando suas ideias ou opiniões não são acatadas ou são criticadas. Nesse caso, o problema não está no suposto ofensor, mas neles mesmos. Para aqueles que sofrem ofensas, algumas medidas também podem ajudar. Combater a suscetibilidade, não revidar, evitar o sentimento de mágoa, exercitar o perdão, indulgência e compreensão. Aprender a revelar, ou seja, a relevar, sobretudo as pequenas ofensas. Fazer o possível para esquecer, orar pelo ofensor. Então, o ensinamento da noite de hoje requer, mais uma vez, uma reflexão, né, de nossa parte, no sentido de nós conseguirmos lutar contra nós mesmos, contra nossas atitudes, ação e pensamento, pensar 10 vezes antes de falar ou agir quando somos ultrajados, destratados ou ofendidos ou prejudicados. Vamos conversar com Deus e falar conosco mesmo como reagiria Jesus no meu lugar, né? Fazendo uma reflexão nesse sentido, a gente vai ter a inspiração necessária nas decisões a tomar. Porque nós estamos passando por um momento de transição, não é? Por um momento delicado, onde a maior parte da população mundial está sofrendo, né? Então é importante que nós estejamos em paz. Vamos ficar em paz, pelo menos conosco mesmo e com a nossa família, não é? Vamos nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada nos desequilibre. Vamos orar por essas pessoas ignorantes que nos ofendem. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos e que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.